Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou trazendo aqui no canal mais um vídeo que foi bastante votado lá no meu Instagram, lá do canal casos.mistérios. Se você não me segue lá. Que é um vídeo contando algumas histórias de mães assassinas. Sim, cá estamos nós para falar de casos terríveis, mas dessa vez um pouco mais terríveis. O primeiro caso que eu trago aqui é da mãe chamada Deborah. O nome dela era Deborah Jenner Tyler. Esse assassinato ele ocorreu em Dakota do Sul e foi em 1989. Deborah esfaqueou sua filha de 3 anos, Abby, cerca de 70 vezes enquanto ela estava em sua cama, usando uma faca de cozinha e um avião de brinquedo de metal. Na época, Jenner alegou que ela estava trabalhando há dias e estava sob muito estresse, e que ela simplesmente perdeu o controle quando atacou sua filha, e que estava agindo de forma mimada com ela. E também deu a justificativa que ela não tinha dormido muito nos últimos dias. Jenner foi presa, mas somente em 2002 ela admitiu a sua culpa. Antes disso, por 14 anos, ela insistiu para a justiça, insistiu que ela era inocente. Jenner Tyler foi condenada à prisão perpétua, onde permanece até hoje, sem possibilidade de condicional. Próximo caso de mãe assassina ocorreu na Flórida. O nome da mãe era Alexandra Tobias, ou Alexandra Tobias. E foi no dia 19 de janeiro de 2010. E essa história, todas são absurdas e horríveis e injustificáveis. Porém, essa tem um detalhe assim bem curioso. Alexandra Tobias matou o próprio filho depois que se tornou viciada no jogo online Farmville. A Alexandra foi acusada de sacudir o seu filho de 3 meses, Dylan, até a morte, depois que a criança não parava de chorar. Irritada com os gritos perturbadores que a impediam de jogar corretamente o jogo virtual da agricultura, Alexandra sacudiu a criança, saiu para fumar um cigarro, depois que se acalmou, entrou novamente dentro da casa. O bebê já estava morto. Provavelmente o bebê tenha batido a cabeça durante o tremor. Alexandra, que tinha 22 anos na época da morte do Dylan, foi diagnosticada com uma série de doenças mentais, incluindo depressão e depressão pós-parto, e estava também viciada em Xanax. Quando ela foi presa, ela tentou alegar inocência e tentou colocar a culpa no cachorro e até mesmo no pai da criança. Mas ela acabou se declarando culpada no final das contas e foi condenada a 50 anos de prisão. A próxima mãe assassina chama-se Shaina Arnold. Esse caso ocorreu nos Estados Unidos, em Ohio, no dia 30 de agosto de 2005. Nesse dia, a mãe da criança tinha entrado num grande conflito, numa grande briga com o namorado dentro de casa. E essa briga, ela se originou a dúvidas que ele tinha se realmente ele era o pai da criança. Os dois começaram a brigar muito e ele acabou saindo de casa. E então, assim, como uma forma de punir, né, um ser humano que não tem nada a ver com os pecados, né, de pessoas adultas, né, e conscientes de seus atos, o que ela fez? Ela pegou o bebê dela de 3 meses e colocou dentro do micro-ondas. Sim, dentro do micro-ondas. A criança acabou falecendo no dia seguinte devido a grandes ferimentos internos e ela tentou alegar que o culpado teria sido um menino, um vizinho, que tinha entrado lá e cometido o crime. Né? Inclusive esse menino ele foi chamado, era um menor de idade, foi chamado pro testemunho. A mãe desse menino foi inclusive no julgamento e eles conseguiram provar que o menino não tinha nada a ver, que o menino nem estava por perto. Enfim, conseguiram um álibi, né, que provasse que esse menino ele não tinha nada a ver com esse crime. Claro, ela foi considerada culpada. Próximo caso é a mãe, nem sei se dá pra chamar de mãe, né, gente? O próximo monstro que eu trago aqui, o próximo ser, nem tenho palavras. O nome dela era Frances Newton. Ocorreu no Texas no dia 7 de abril de 1987.
Francis Newton matou 3 pessoas em 1987. Seu filho de 7 anos, sua filha de 21 meses e seu próprio marido. O motivo? Dinheiro. A Francis tentou encobrir o crime dizendo que quem tinha matado sua família tinha sido um traficante, né, já que o esposo dela, quem ela matou, também era um traficante de drogas, então ela meio que jogou para esse lado, tentando tirar o dela da reta, dizendo que um traficante tinha matado a família dela, enfim, por vingança. Mas um detalhe muito importante acabou entregando a culpa dela, que foram os seguros de vida que ela fez 3 semanas antes de cometer os assassinatos. Então, 3 semanas antes, ela tinha contratado 3 apólices de seguro de vida em nome de sua família no valor de $50 mil para cada uma de suas vítimas. E ela ainda colocou ela como beneficiária. Nada suspeito, né? Em 2005, ela foi executada por injeção letal. A última... nem sai a palavra. Assassina, que eu trago aqui. O nome dela era Dina. Não vou falar sobre o nome porque realmente eu não sei falar esse nome aqui. Slosher, não sei. Ocorreu também no Texas e ocorreu no dia 22 de novembro de 2004. Em 2004, Dina foi encontrada com seu filho morto, cujos braços ela havia cortado com uma faca. Quando a polícia chegou, Dina estava sentada calmamente, coberta com sangue da filha, cantando hinos cristãos. Dina tinha histórico de problemas mentais e foi diagnosticada com hidrocefalia desde jovem. Ela também era uma fanática religiosa que acreditava que Deus havia lhe dito para remover os braços do corpo de sua filha de 11 meses. Antes de cometer os crimes, a Dina ela frequentava essa igreja no qual ela se tornou bem obcecada. E na igreja foi comprovado que as pessoas de lá, ou não sei se foi o pastor ou se foi algumas pessoas de lá, disseram para ela parar com os medicamentos. O pastor dizia para ela que o que ela tinha não era uma doença e sim que ela estava com demônios. Bem familiar isso, não? Ela acabou sendo considerada inocente, porém ela foi internada, né, num hospital psiquiátrico no dia 7 de abril de 2006. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like. Me segue lá no Instagram casos.mistérios para continuar votando nos casos que vocês querem ver aqui. Se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!